Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acender nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa tarde, irmãs e irmãos. Gostaria hoje de compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês, do Evangelho. Nesse momento de tanta dificuldade, nesse momento de que o mundo passa por essa pandemia, para dar um pouco mais de, vamos dizer assim, de esperança, de fé, eu gostaria de ler o mesmo evangelho que o Papa Francisco leu em sua homilia na bênção que ele deu. O evangelho se encontra em Marcos, capítulo 4. Nesse dia, quando chegou a tarde, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para o outro lado do mar." Então os discípulos deixaram a multidão e o levaram na barca, onde Jesus já se encontrava, e as outras barcas estavam com ele. Começou a soprar um vento muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já estava enchendo de água. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo com a cabeça num travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, não te importa de que morremos?" Então Jesus se levantou e ameaçou o vento e disse ao mar: "Cala-se, acalme." E o vento parou e tudo ficou calmo. Depois Jesus perguntou aos discípulos: "Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé?" Os discípulos ficaram muito cheios de medo e diziam uns aos outros: "Quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem?" Durante a homilia do Papa, uma coisa me chamou muita atenção nesse evangelho, que é o medo. Nesse momento, muitas pessoas temos medo, eu tenho medo, eu acho que todos nós temos. Medo do que pode vir a acontecer, medo do que esse vírus pode causar uma tragédia maior, mais pessoas falecerem. Então, o medo está presente em nossas vidas, sim. Mas tem uma coisa muito interessante nesse versículo, em um desses versículos. Dizia que Jesus estava na barca com os discípulos, que ele estava com eles. E mesmo assim os discípulos tiveram medo. E os que os discípulos fizeram foram lá e acordaram Jesus. Se nós pararmos para refletir um pouco, Jesus sempre está conosco, Deus sempre está conosco. Então, o nosso medo se torna meio que infantil. Porque se Deus está conosco, para que ter medo? Para que temer? Tem uma diferença muito grande entre ter medo e ser cuidadoso. Nesse momento, nós devemos ter cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com a limpeza, cuidado com a higienização de mãos, cuidado para ficar em casa, seguir as orientações das autoridades, tanto as autoridades civis como religiosas. Então, esse cuidado não é ter medo. É necessário e é muito eficaz nesse momento para nós contermos essa disseminação do vírus. Agora, o medo não. O medo dá em negar até mesmo a nossa fé. Por quê? Porque quando nós se deixamos o medo tomar conta de nós, quando nós deixamos esse medo ser grande demais, nós acabamos matando um pouco a fé que existe dentro de nós. Então nós devemos seguir um pouco mais, ter mais confiança, olhar mais para Jesus, pedir a proteção dele, saber que, como os discípulos, ele está conosco. Jesus está conosco em todos os momentos. Então não devemos temer, não devemos nos aperrear, vamos dizer assim, mas sim devemos superar, ter fé, usar esse momento de usarmos a nossa fé. De que maneiras? Possamos rezar mais, rezar em família, rezar o texto da misericórdia, se possível. Então, é um momento diferente de tudo aquilo que nós enfrentamos, mas não um momento de ter medo, e sim um momento de ter fé, de colocar a nossa fé em prova. Então, que possamos utilizar desse momento para o nosso bem, vamos dizer assim, para o nosso bem espiritual. Tantas vezes nós reclamamos que não temos tempo para rezar, que não temos tempo para se aproximar de Deus, que nossa vida é muito agitada, corrida. Então, talvez esse tempo de parada, vamos dizer assim, que todos nós devemos ficar em casa, seja esse tempo que nós devemos utilizar para isso.
para nos aproximar de Jesus, para nos aproximar de Deus, para nos aproximar de Maria, nossa mãe. Então, vamos bem utilizar esse tempo, vamos pensar, refletir. É a nossa família que está em casa, rezarmos junto com eles. Então, vamos refletir sobre isso. Deus nos chama a não ter medo, e sim ter fé nele, ter fé no Filho dele que veio nos salvar. Obrigado, paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.